no vídeo de hoje eu vou falar sobre o fundo imobiliário HCTR11, o fundo mais comentado do momento por conta de algumas polêmicas que surgiram nas últimas semanas e que atualmente está deixando o investidor bastante preocupado. Então não sai daí, fica aí até o final, já deixa aquele like para dar aquela ajuda e também fortalecer o canal, porque o conteúdo do vídeo de hoje tá show de bola. Garanto que vai ficar muito claro para você a situação em que o HCTR se encontra no momento, após você assistir esse vídeo até o final. E se você estiver aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo. Beleza? Então bora lá! Para quem não conhece, o HCTR é um fundo do tipo indefinido, ou seja, ele não é definido como um fundo de papel, um fundo de tijolo ou um fundo de fundos. Porém, de acordo com a sua política de investimento, ele investirá preponderantemente em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. E o seu objetivo é proporcionar aos cotistas a valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital provenientes desses ativos imobiliários. Até aqui, nenhuma novidade. Porém, ele é considerado pelo mercado como um fundo imobiliário high yield, que se fôssemos traduzir seria um fundo imobiliário de alto rendimento, um fundo imobiliário que foca em altas taxas de retorno, que tem um dividend yield elevado. E é claro, quando um fundo imobiliário monta o seu portfólio com ativos de maior retorno, o risco elevado também vem no pacote. Não tem uma máxima que diz que quanto maior o risco, maior o retorno? Pois é, quase 28% do patrimônio do HCTR está alocado no segmento de multipropriedade e quase 20% em loteamento. Multipropriedade é a classe de investimentos que tem o maior risco no Brasil hoje em fundos imobiliários. Então você, como investidor que coloca o seu dinheiro em algo com maior risco, você espera ser bem remunerado em troca de assumir esse maior risco, certo? Então continua comigo para você não perder o fio da meada. O HCTR, lá em agosto de 2020, iniciou o pagamento de mais de R$ 2,00 mensais por cota. R$ 2,25 em setembro, R$ 2,38 em outubro e R$ 2,51 em novembro. Então ele vinha aí de um crescimento de pagamento de dividendos excelente. Porém, a partir de dezembro de 2020, o jogo meio que virou. O fundo iniciou em uma escala decrescente de pagamento de dividendos. Dezembro de 2020 já caiu para R$ 2,47 por cota, janeiro de 2021 foi para R$ 2,22, fevereiro, março e abril ele pagou R$ 2,00 por cota, maio R$ 1,90 por cota, junho caiu para R$ 1,70, julho e agosto para R$ 1,50, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro de 2022 deu uma subida para R$ 1,60, mas quando chegou em fevereiro e março de 2020, ele pagou o valor de R$ 1,40 por cota, o menor valor desde agosto de 2020. Então significa que tem alguma coisa errada com o fundo. Se a carteira dele possui ativos com maiores taxas, como é que o fundo passou a pagar dividendos em uma escala decrescente? Tem alguma coisa estranha por aí. Então não faz sentido para o investidor deixar o seu dinheiro em um lugar com alto risco e não estar sendo bem remunerado por isso. Então é melhor investir em algo mais seguro, com o menor risco e que pague a mesma coisa ou até mesmo um pouco a mais. E nós temos hoje no mercado os famosos fundos imobiliários middle risk, que possuem essa característica de pagar mais do que o HCTR e oferecer menor risco ao investidor. Esse é o primeiro ponto. E quando nós olhamos o último DRE, o último relatório gerencial do fundo, nós vamos ver que lá em setembro de 2021 até dezembro de 2021 estava tudo bonitinho. Em setembro, o fundo teve um total de receitas de pouco mais de 34 milhões. 25 milhões foram receitas de CRIs, 3 milhões receitas de outros fundos imobiliários e quase 6 milhões de outras receitas. E um total de despesas de quase 2,5 milhões, gerando um resultado de 32 milhões e 200 mil, que é a receita menos a despesa.
E como o fundo anunciou a distribuição de R$ 1,60 por cota, se você multiplicar esse valor de 1,60 pelo número total de cotas, vai dar pouco mais de 31 milhões, sobrando aí R$ 710 mil em reserva de lucros que poderão ser usados para distribuir aos cotistas nos próximos meses. Daí beleza, outubro estava tudo certinho também, o fundo manteve o pagamento de R$ 1,60 por cota e ainda acumulou mais 911 mil em reserva de lucros. Novembro novamente o pagamento de R$ 1,60 por cota e mais 230 mil em reserva de lucros. Dezembro a mesma coisa, R$ 1,60 por cota e uma reserva de lucros de quase 2 milhões. Mas quando chegou em janeiro de 2022, aconteceu um negócio estranho. O fundo teve um resultado de 32 milhões e 150 mil, mas distribuiu aos cotistas 32 milhões e 499 mil, para conseguir manter o pagamento de R$ 1,60 por cota. Então essa diferença de quase 350 mil, o fundo teve que tirar do próprio caixa. Você percebe que o fundo vem tendo reserva de lucros desde setembro de 2021? E agora em janeiro, além de não ter conseguido gerar reserva de lucros, ele teve que tirar do próprio caixa um valor para poder pagar R$ 1,60 por cota. O fundo poderia ter distribuído menos para não precisar queimar caixa, mas não fez. Já em fevereiro, o negócio ficou ainda mais preocupante. O fundo teve um resultado de 27 milhões, o seu menor valor desde setembro, não conseguiu manter o pagamento de R$ 1,60 por cota e para piorar, para conseguir pagar pelo menos R$ 1,40 por cota, ele teve que mais do que quadruplicar o valor que ele teria que tirar do caixa para pagar esse R$ 1,40 por cota, ou seja, além de novamente não gerar reserva de lucros, o fundo teve que tirar das reservas acumuladas do próprio caixa quase R$ 1,5 milhão para poder pagar menos ainda do que ele vinha pagando, que é R$ 1,60 por cota. Então tá meio nebulosa essa situação aí do fundo, que não foi justificada de forma clara e coerente no último relatório gerencial e que acabou preocupando os cotistas. Esse é o segundo ponto. Talvez esse cenário um pouco mal explicado justifique o fundo realizar a 13ª emissão. E só para você entender, o fundo teve início em setembro de 2018. Então se você fizer as contas, vai dar aí algo em torno de 3 anos e meio de existência. Se você dividir esse número de emissões pelo número de meses de existência, vai dar pouco mais de 3 meses. Ou seja, a cada 3, 4 meses, o fundo realizou uma nova emissão. Daí vem a pergunta, para que tanta emissão assim? O fundo tá precisando de caixa? Será que tá acontecendo alguma coisa nos bastidores e que o fundo não está repassando as informações para os cotistas? Tá meio estranho o negócio, tá meio estranha a situação. Não bastasse isso, o fundo possui 2 CRIs emitidos para financiar o consórcio Circuito de Compras. Um dos CRIs representa quase 4% do patrimônio do fundo, algo em torno de 92 milhões a uma taxa de IPCA mais 8%, e o outro representa quase 0,5% do patrimônio do HCTR, algo próximo dos 10 milhões e 200 mil a uma taxa de IPCA mais 16%. Então, ao possuir esses 2 CRIs, o fundo se enquadra na condição de credor do empreendimento. À medida que o tempo vai passando, ele vai recebendo parte desse empréstimo a essas taxas de IPCA+. Só que não bastasse compor a condição de credor, ele também está compondo a condição de investidor desse empreendimento, através do fundo que eles lançaram no mercado, que é o XBXO11. Mais de 9% do patrimônio do HCTR está alocado nesse fundo imobiliário, o que equivale a um valor de 231 milhões de reais. Então olha que louco, o HCTR está participando de uma operação de equity, ele injetou 231 milhões nesse fundo, que possui esse empreendimento como único ativo em sua carteira, e esse dinheiro está sendo usado para pagar o empréstimo que esse equity, que esse empreendimento fez com o próprio HCTR via CRI. Então tá meio estranha a bagaça, é como se o fundo estivesse tirando dinheiro de um bolso e colocando no outro. E só para você entender, dentro desse circuito de compras está a inauguração do maior centro popular de compras da América Latina, um mega shopping de 182 mil metros quadrados que ocupará o local onde funcionou a antiga feirinha da madrugada no bairro do Brás.
O problema é que esse mega shopping está sendo envolvido em um monte de rolo. Foi aberta uma CPI da pirataria para investigar se os comerciantes estão comercializando produtos piratas no local, que dependendo do andamento do processo pode vir a embargar o shopping. E também o Tribunal de Contas do município de São Paulo realizou uma auditoria no local com a suspeita de cobrança irregular de luvas, que é um valor que o comerciante paga para a empresa que adquiriu a concessão do local. E reportagem feita no local mostrou que todos os boxes estavam fechados durante o horário normal de funcionamento, que segundo os vendedores, grande parte dos boxes ainda não estão alugados e as luvas seriam um impedimento. Os advogados dos lojistas entraram na justiça alegando que as luvas inviabilizam o negócio para a maioria dos comerciantes, pois os valores são abusivos e que variam entre 200 e 600 mil reais. E se os boxes estão fechados, não há o fluxo de pagamentos. Então o empreendimento não tem como honrar com a dívida dos 2 CRIs, que nada mais são do que empréstimos feitos pelo HCTR. Conclusão: tem bastante coisa estranha aí que não faz muito sentido. A situação do fundo está bastante nebulosa e está faltando bastante informação por parte do fundo aos cotistas. Então vamos aguardar aí o próximo relatório gerencial para ver se o fundo justifica a sua situação e o fundo realmente volte a ser um excelente pagador de dividendos, trazendo assim um pouco mais de segurança e tranquilidade aos cotistas. Então é isso, espero muito que o vídeo tenha esclarecido a situação do fundo imobiliário HCTR11, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que esse vídeo tem apenas caráter informativo, não estou recomendando você vender ou comprar as cotas desse fundo, beleza? E se você gostou, não vá embora sem antes deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Um forte abraço do Samuca e até o próximo encontro.